A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente em nome de Jesus, nessa manhã de domingo, no primeiro dia da semana, né, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a vida da sua família, das nossas famílias, né, nesse dia. Amados irmãos, olha, eu via as pessoas pregando o Evangelho. Tem muitas vezes a palavra de Deus, nós ouvimos a pregação, nós vemos os outros falando e nós acha que era daquela maneira. E um dia no meu canal apareceu uma pessoa, acho que era até um moço, e falou assim: irmã, você sabe? Ele falou assim: irmã, Jesus não morreu por nós, não, Jesus morreu por o judeu. Ele veio por causa do judeu. Eu fiquei assim: que conversa é essa desse moço, meu pai do céu? Aí que eu fui a fundo. Como é que é? Ele não morreu na cruz por mim? Não. Por gentil, não. Aí eu peguei e fui na Bíblia. Eu falei: vou descobrir isso. Aí que eu despertei. E eu vi o povo pregando. Vamos ver aqui? Mateus, vamos ler umas coisas interessantes. Hoje eu vou mostrar para vocês umas curiosidades, né? Que o Senhor assim falou. Mateus capítulo 10, no versículo 6, Jesus fala assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios de graça, recebeste de graça, dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é operar do seu alimento. Em qualquer casa que você entrar ou aldeia, né? Você procura ali uma casa que seja digna e hospede ali, e ali você come, bebe, se vista, que Jesus quis dizer, né? Aí, você saindo, se eles não ouviam a tua voz, se eles não ouviam, falando com os discípulos, entendeu? Os discípulos judeus dele. Se eles não ouviam a tua voz, você sai de lá e você chacoalha o pó da sua sandália em testemunho contra eles, porque haverá mais rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que rejeitar minha palavra. Ele estava dizendo o quê? Que para os judeus ali que não aceitassem a palavra dele, no último dia haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas. Deus me defenda. Hoje em dia, você leva a palavra. O gentio que não deu ouvido, é a mesma coisa. Terá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para quem não aceita Jesus. Amém, meus irmãos? Então você vê que a coisa é bem dura. É. Oh, Jesus amado. E aqui, eu achei muito interessante essa palavra aqui, né? Aqui em Atos 10, fala sobre Cornélio. Ele era um homem, ele nasceu, ele havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Com toda a sua família fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Né? Continuamente ele orava ao Senhor. Este, a quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhes: a tua oração e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus.
E agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está na casa ali de um certo Simão Curtidor. E ali, Pedro estava e chamou dois criados e a um piedoso soldado e foi lá chamar, correndo lá chamar o Pedro, pela ordem do anjo. Você vê o temor que o homem tinha, ele não conhecia Jesus, não cria em Jesus, não conhecia Jesus. Era um homem que orava ao Senhor e fazia bem ao próximo. Entendeu, irmãos? Como é que funciona a coisa? Ali ele teve o prazer do anjo chegar e conversar com ele. Aí Pedro subiu no terraço e está lá, né? Para orar. Pedro estava lá no terraço orando. Eita, Pedro também não perdia tempo não, meu filho. Estava lá no terraço orando, aí de repente teve uma visão, onde que abaixava ali, sobreveio um arrebatamento de sentido, entendeu? Existe esse arrebatamento de sentido, tá vendo? E Pedro ali viu o céu aberto, descia um vaso como se fosse um grande lençol e atado pelas quatro pontas. Quatro pontas vindo para a terra. No qual havia de todos os animais, quadrúpedes de répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma palavra: mata e come. Pedro já dizia: eu, Senhor, não, eu não como esses bichos imundos, não, Senhor. Nunca comi, nem vou comer isso, não. Porque era imundo ali diante de Deus, né? Aí o Senhor disse o quê? Pedro, não chame de imundo aquilo que Deus purificou. Aí ele chegou lá, o soldado, vamos pulando aqui. Aí o soldado pegou, falou com ele a visão que Cornélio tinha tido, e Pedro pega e vem com isso. Chegando cá, Pedro cumprimentou ele, meio já assustadão, e aí ele começou Aí Pedro já abriu a boca e disse: reconheço por verdade, né, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Entendeu? Deus não faz acepção de nacionalidade, né, de pessoas. O que Deus olha é se aquela pessoa, ela faz o bem. E Cornélio fazia o bem, ele fazia esmola, né? Ele era piedoso e um homem que orava ao Senhor, temia o Senhor. Então aquilo que era errado diante de Deus, ele não fazia, aquilo agradou a Deus. E ele não era judeu e nem muito menos tinha Jesus, né? Aí Pedro começou a dizer: a palavra que veio, que ele enviou, olha bem a palavra, olha o que é que Pedro disse. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Salvador de todas essas palavras, né? Este é o Senhor de todas estas palavras. Vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurado no madeiro. E a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou.
Jesus comeu e bebeu junto com Pedro e os discípulos depois que ressuscitou. De tão vivo que Jesus é, viu? Tá pensando o quê? Vivi, bem. Dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu sangue. Todos que nele creem receberão, olha que palavra tremenda, irmãos. E dizendo Pedro, escuta bem o mistério agora, ó. E dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Glória a Deus. Porque os ouviu falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro. Pedro ficou pasmado. Sejam para que não... Peraí, alguém... Peraí. Pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado? E esses que também receberam o Espírito como nós, o Espírito Santo como nós, e mandou que fizesse batizar em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Entendeu? E aqui, vamos ver aqui. E ouviram os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia, que também, olha, os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa dos homens circuncisos e comeram com eles? Os judeus brigando com Pedro, porque que entrou na casa do gentio e foi comer com eles, os homens circuncisos, né? E fizeram-lhe exposição por ordem, dizendo: estando eu orando. Aí ele começou a contar que ele estava orando, e aí apareceu o lençol, enfim, com os animais imundos. Ele dizia para Deus, eu pulando aqui para não ficar muito grande. Mas diz: de maneira nenhuma, Senhor. Aí o Senhor diz, né, para não chamar de imundo aquilo que Deus purificou. Amém? Então, aqui ele falou assim, olha, se Deus não o rejeitou, quem somos nós para rejeitar? E ouvindo essas coisas, apaziguaram. Aí eles começaram a ficar bravos mesmo, ficaram bravos. E aí ele, ouvindo essas palavras, apaziguaram-se. E glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida eterna, né, meus irmãos? Então, eu achei muito interessante essa palavra. Então, ali na casa de Cornélio, ali já começou, ali, eles se arrependeram quando ouviram a pregação de Pedro. E ali, a crença, eles creram de tal maneira que o Espírito de Deus já desceu sobre eles. Eles foram batizados. Pedro ficou ali uns dias com eles, né? E Pedro ficou maravilhado. Ele disse, agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoa. Mas ele olha em qualquer nação aquele que faz o bem, né? Que obra o bem. E, né? Então, essa palavra, ela serve assim até para os dias de hoje. A pessoa que é uma pessoa boa de coração, que, sabe, que ora ao Senhor Deus, pede a Deus misericórdia, né? E afasta do mal, essa pessoa, Deus está de olho nela. E vai enviar um para falar de Jesus para ele. E ele vai aceitar Jesus, viu? Como você, sempre eu estava no mundo, ainda não tinha Jesus, eu falava assim, meu Deus, eu não sei, eu falava com as minhas colegas, né, mas com os meus amigos, dizia assim, não sei por que eu sofro assim, eu sou uma pessoa boa de coração, por que eu sofro assim, né? Então, mas Deus via, olhava para mim e dizia, não se preocupa não, que na hora certa eu vou te trazer como eu trouxe, né, irmãos? Me escolheu você, vai escolher a muitos ainda, do mundão, mas eles tinham o quê?
um ponto que agradava o Senhor. Eles eram bons de coração. Eles faziam bem ao próximo. Quando eles viam uma pessoa necessitada, eles se comoviam para ajudar, eles ajudavam, né? Então aquilo agrada a Deus para cumprir a palavra do Senhor, que o Senhor diz: aquele que dá ao pobre empresta a Deus, e Deus o sustentará ele no leito da enfermidade, não deixará os seus inimigos triunfar sobre ele. É verdade, irmãos, né? E ali outra palavra também que eu ouvia também o missionário pregando muitas vezes. E nem o missionário tinha abrido o olho ainda para esse mistério. E ali ele falava, não, quando Jesus chamou a mulher lá falou que não é, chamou ela de cachorrinha, Deus estava provando ela, não, Jesus não estava provando ela, não. Jesus não brincava, não. Jesus não brincava com a cara de ninguém. Jesus, ele dizia, a palavra dele era assim, sim, não, não. Ele estava dizendo, era pura verdade. Misericórdia, mulher. A mulher, Senhor, tem misericórdia da minha filha que está miseravelmente endemoniada, Senhor. Jesus olhou para ela e disse assim, olha, mas não é, sabe, não é lícito eu pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí a mulher disse assim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha das mesas que cai da mesa dos seus senhores. Aí Jesus olhou para ela e disse, ô mulher. Aí antes ela queria falar com ele, disse, olha, eu fui enviado aos filhos da casa de Israel. Não é me procurar que eu não fui enviado para vocês. Misericórdia. Gente, quando eu descobri esse mistério, eu fiquei tão triste. Mas depois eu fui lendo, eu falei, não, ele ama nós também. Ai, ele ama nós também. Irmã, mas foi uma pancada na minha ideia, irmãs. Porque eu achava assim, não, eu sou a última bolacha do pacote, né? Não era nada disso não, mas não tinha valor nenhum, não, misericórdia. Aí Jesus mesmo diz, olha, e aí lá em Mateus, lá, quando você vê no fim, fala assim, olha, muitos vão levar vocês presos na sinagoga, enfim, para ser testemunho, né? Também para servir de testemunho para o gentio, quer dizer. E ali ele falou que ela era um cachorrinho, mas era o que era na época lá, um cachorro mesmo, era. Ele não estava provando ela, não, não. Ele estava dizendo a verdade, mas só que a humilhação da mulher foi tão grande, e para cumprir a palavra de Jesus, que ele diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, seja crendo nele, né, para a salvação da alma, ou buscando a ele, por misericórdia, ele não lança fora. Né? Quantas pessoas que recebem bênção no mundo assim sem crer, cantores aí, falou com Deus aí, irmãos, e Deus atendeu eles, irmãos, entendeu? Todos aqueles que vai pedir ao Senhor, meu Deus, o Deus vivo, né? O Jesus Cristo que está sentado ali de Deus, ele não fica sem resposta. Deus responde. Eu não falei com Deus olhando para o céu, eu ainda estava indo no mundo sofrendo. Mostra para mim um caminho onde eu posso ser feliz, pois ele mostrou na hora para mim, irmãos. Me conduziu ao caminho na hora. Eu falei olhando para o céu assim, o sol quente, brilhando, eu estava lá com esperança que Deus ia me ouvir. Eu não tinha experiência, eu não tinha certeza. Mas eu disse, mas eu vou falar com Deus, né? Chorei, contei minha vida todinha para ele, os pontos difíceis, o que eu estava passando. E ele olhando para mim, falou, espera aí, eu vou responder para você. Vai lá na Igreja Deus Amor, lá você vai aprender como é que você vai ser feliz. Eu vou estar com você. Você precisa aceitar, né? Meu filho Jesus, fazer direitinho. Glória a Deus. Irmãos, então, é uma verdade. É realista. Amém, meus irmãos? Aqui no 14, fala também. E aconteceu que em Icônio entraram juntos uma sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos excitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Eles eram invejosos, o judeu não queria, né, que o gentio aceitasse Jesus, não, era. Achava ruim com Pedro, com Paulo, né, que negócio é esse, né, esse povo... negócio aí. Não. E acabou. Bom, e esses creram no Senhor, né, meus irmãos?
Muitos judeus, irmão, naquela época, creram no próprio Jesus, creram na pregação de Pedro, creram na pregação de Paulo. Amém? E muitos não creram e se deram mal. Porque vocês viram ali que Jesus falou que mais rigor vai ter, menos rigor iria ter para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que não crescem no Senhor Jesus, né? Não obedecesse a sua palavra, amém? Você vê que coisa terrível? E aqui a palavra para nós aqui, ó. Oh, Jesus. Romano capítulo 9. Isso já era uma promessa que Deus tinha profetizado através de Isaías. Isaías não. Aqui era Oséias. Viu? Aqui, ó. Romano capítulo 9, versículo 25. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era povo, e a amada a que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito, vos não sois meu povo, aí será chamada filhos do Deus vivo. Nós, o gentil. Ainda, aí Isaías fala, Isaías clama na profecia. Ainda, aqui, ó, Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve obra sobre a terra, como antes disse Isaías também. Se o Senhor dos Exércitos não deixar uma descendência, teríamos nós tornado como Sodoma e Gomorra. Aqui no versículo 30, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram? A justiça, sim, mas os judeus mais a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Amém, meus irmãos? Então você vê que coisa, que palavra misteriosa, né? Ainda bem que graças a Deus, Deus que conhece o futuro, Deus olhou para nós e falou, esse povo aqui não é meu povo, não é amado meu, né? Mas, por causa que, né, da rejeição dos outros lá, que desprezaram, vão desprezar meu filho, vão até matar ele, né? Vão matar todos os que vão pregar a palavra. Esse povo aqui tem o coração bom. Deus olhou do céu e falou, esse povo aqui não chama por mim, mas esse tem um coração bom. Eu vou trazer eles, eu vou dar eles para o meu filho também. Aí a Bíblia fala mesmo, em João, fala que que Deus pega nós, chama nós, traz nós e dá para o Senhor Jesus. É acrescentado na igreja aqueles que vão se salvar todo dia, né, meus irmãos? Aí Jesus pega, purifica, lava no seu sangue, nos transforma, faz de nós uma nova pessoa, enxerta nele. Aí passamos a ser chamados filhos de Deus. Todo aquele que crê em Jesus, aceita a sua palavra, obedece, né, é chamado filhos de Deus. Tem o mesmo direito, né, que o Israel verdadeiro, né, meus irmãos? Tem o mesmo direito à salvação. Deus vai ser com ele, né? Se você é obediente àquela palavra que Deus fala lá, quem tocar em vós, toca na menina do meus olhos.
Serve para quem é fiel a Deus. Serve porque eu já vivi isso, irmãos. Exatamente. Você estando na sua inocência, é claro, né, meus irmãos? Você está na sua inocência, você está na sua verdade. A pessoa mexeu com você, ixi, se lascou. Amém? Deus não deixa barato mesmo, porque está tocando na menina do olho dele. Vocês são para mim particular tesouro, aqueles que me servem. Isso é tanto grego, judeu, como gentil. Qualquer nação que teme o Senhor, qualquer nação quer dizer assim, qualquer povo, né? Porque numa nação nem todos servem o Senhor, né, irmãos? Ainda que fosse todos dizer que tem Jesus, mas quando você vai ver lá dentro é só um remanescente que obedece, né? Que quase todo mundo crê. Mas a obediência que é tudo, né? Mas obediência mesmo, salvo mesmo, é um remanescente em todo mundo, misericórdia. Em todo mundo vai ser o remanescente judeu, que vai ser salvo no fim. Vai ser um remanescente de gentil, que vai também ser salvo no fim, como disse Jesus em João, no Evangelho de João 17. Pai, eu não rogo, eu rogo não só por este que está comigo, aqui, ó, já estão salvos, não, que eu ganhei aqui, não. Que crer em mim, não. O Senhor me deu, não. Eu rogo também por aqueles que ainda vão crer em mim. Eu não rogo pelo mundo, quer dizer, pelo mundo todo, não. Eu rogo a ti, Pai, por aqueles que vão crer em mim ainda. Que o Senhor guarde não só esses que estão comigo, né? Mas os que vão crer ainda. Olha só o tanto de gente que já crê e está obedecendo o Senhor, né? Jesus fez oração, irmão, em Evangelho de João 17. Você pode ler todinho que você vai achar essa palavra onde ele falou. Eu não rogo pelo mundo todo. Não. É por aqueles que vão crer em mim ainda. Aqueles que o Senhor vai trazer para mim, né? Que o Senhor vai escolher. E aqui eu vou resumir uma palavra que muitos confundem essa palavra. Aqui, 1 Coríntios, aqui sobre o cabelo. 1 Coríntios 11, vamos ler a partir do... vamos ler ele aqui, que não é muito grande não, nós resumimos. Paulo dizia, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Eu louvo vós, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende os preceitos como vô-lo entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Entendeu? Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, tendo a sua cabeça coberta, quer dizer, coberta. Aqui, desonra a tua própria, põe um véu na cabeça do homem, desonra ele. Escuta bem o mistério, vai entrando no mistério. Tudo bem. E a cabeça da mulher é Deus, a cabeça de... Peraí, aqui é outra coisa, né? Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Se ele pôr um véu lá na cabeça dele, não dá certo. Amém? E o cabelo grande também não dá certo. Depois vocês vão matar no fim da interpretação. Entendeu? O homem nem pode usar véu e nem muito menos ter cabelo crescido. Mas toda mulher que ora ou profetiza com uma cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também, mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar ou raspar, que se põe o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem.
Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher. Aqui ele traduzindo o que ele falou lá. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher é sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Ele discernindo o que ele falou. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmo. É decente que a mulher ore a Deus descoberto? Ele fez uma pergunta. Ou não ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido. Entendeu? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume na igreja de Deus. Então ali Paulo traduziu, olha, a mulher não é ser o varão, não é o varão ser a mulher, e é decente que o homem ter o cabelo crescido é desonra, mas a mulher ter o cabelo crescido é honra, um sinal de poderio ali por causa dos anjos. Porque o cabelo delas foi dado no lugar. Então, se você tá no lugar, vamos supor, pega esse papelzinho aqui, né? Coloca aqui. Né? Aqui. Tá tampando as letras aqui. Então, esse papel tá no lugar tampando a letra. Você tá entendendo? No lugar, você sai de uma cadeira, vem outra pessoa e sentou no lugar. Entendeu? Não é mais seu, é da outra pessoa que tá ali no seu lugar. Então, o seu cabelo, ele é o sinal, ele é a honra por causa ali dos anjos. Um sinal de poderio por causa dos anjos. É o véu seu. Não é para você enfiar um pano branco, um réu branco na cabeça, não, irmão. É o preto. Tem uns que usam preto na igreja católica. As mulheres usavam de preto, um véu preto, né? Mas tem igreja que não entende a palavra de Deus. Eles põem um véu branco na cabeça. Não. É para você deixar seu cabelo sem cortar. O seu cabelo foi dado no lugar do véu. E o homem não pode usar véu e nem ter cabelo grande. Foi tão esclarecida, tão clarinha essa palavra. É só que Deus tem que revelar os mistérios. Você tem que abrir teu olho para você entender. Paulo ele faz aquela enrolada, como Pedro mesmo disse, que tem trecho da palavra que é difícil de entender o que Paulo fala. Ele faz aquela enroleira ali, depois, cá no fim, ele traduz. A pessoa pega só um versículo lá em cima. Não. Ele começou lá, foi explicando, aqui embaixo ele rematou. Já que nem a mulher é ser o homem, nem o homem ser a mulher, então vamos resolver o problema. O homem não deixa cabelo crescer, né? Porque é desonra ser por véu. Ele não pode cobrir a cabeça dele. Então ele tem que ter o cabelo dele cortado e não pôr véu na cabeça dele, que piorou ainda. Mas a mulher não é honra, né? Ou ela ter o cabelo crescido, não está ali como poderia por causa do anjo. Então ela deixa o cabelo dela crescer, que está no lugar de véu. Não precisa pôr véu. O cabelo dela é o véu. Se ela corta o cabelo, o anjo se afasta dela. Ela vai ficar sozinha aí passando luta. Viu? Deixa seu cabelo quieto como Deus te deu, menino. Esse cabelo é sagrado, viu? Foi dado no lugar do véu. Não precisa você usar um pano não, viu? Porque Deus já te deu o véu, viu? E lembra do testemunho do irmão Adão de Campos? Quando as mulheres chegavam na porta do céu, que o anjo abria assim, tipo uma gavetinha de ouro. Saía a ponta dos cabelos das irmãs, ouro puro, que elas cortavam. O cabelo delas que elas cortavam, a ponta, aí o anjo perguntava, o que você fez com o teu véu? Não dizia cabelo, não, dizia, o que você fizeste com o teu véu? E ela dizia, tosquiei.
E o que você fez mais? Pedir perdão. Tudo bem. O que tu fizeste mais com teu véu, tosquiei. E o que mais? Não pedi perdão, não. E nisso ele mostrava o cabelo dela com aquele ouro tão lindo que ela já dava aquele grito de ver o cabelo dela da beleza. Eu acho que com arrependimento, tudo junto, né? Diz que ela já se jogava no abismo, irmãos. E muitos brincam, né? Acham que isso é moleza. Você tá pensando que se... Ah, não, eu que mando em mim, eu faço o que eu quiser com o meu cabelo. Não, Paulo está dizendo que não. Você tem que... Ele foi lhe dado um lugar de véu, você tem que deixar ele quieto. É seu véu, se você quiser, o anjo de Deus pede ser, né? Se você não quiser, então... Faça rebeldia do jeito que você quiser, o problema é seu, né? Como disse assim, sua cabeça, sua sentença, né? Você faz as coisas erradas e paga por elas. E bem pago, porque Deus cobra, né? Então, vocês entenderam a palavra? Jesus foi enviado por causa dos judeus, das ovelhas perdidas da casa de Israel, porque todos tinham pecado, estavam dispersos. Veio Jesus por causa delas. Pregou para elas, muitos creram nele, levantou apóstolos, judeus, evangélicos. Pregaram o evangelho, os próprios judeus mataram eles, misericórdia, foi misturado lá com os outros. Muitos aceitaram Jesus no ministério de Jesus, no ministério de todos lá, os apóstolos. Teve ganho de alma e depois acabaram com o mestre, né, Jesus. E aí ficou Paulo, cumpriu o ministério dele, ganhando judeu e gentil também, né? Junto com Pedro, junto com Pedro e Paulo. E aí também mataram eles também, misericórdia. E continuou essa coisa de perseguição, né? E pagando o preço por isso também, né, meus irmãos? Mas, mas através da morte de Jesus lá, teve o quê? Da rejeição do judeu e a morte de Jesus. E teve uma chance para nós, porque Deus já tinha profetizado lá em Isaías e em Oséias, que nós não era amado, na verdade, mas ia passar a ser amado. Ia passar a ser amado. Porque quando nós cresce na pregação, como Cornélio creu na pregação, era um homem bom de coração. Né? Orava o Senhor Deus, o Pai, né? Cria em Deus, mas não cria em Jesus porque não tinha conhecimento de Jesus. Mas quando Pedro veio e falou de Jesus, ele aceitou Jesus. E ali, ela alcançou a salvação, e onde os judeus ali, né, que era Pedro ali, ficaram maravilhados com aquilo. Porque viu que Deus não faz acepção. Todos aqueles que creem em Jesus, ele passa a ser filho de Deus. Né? Crê e obedece, passa a ser filho de Deus, porque o próprio Deus enxerta nós em Jesus. E aí somos perdoados, né, e salvos se nós permanecer na obediência até o fim. Amém, irmãos? Fomos alcançados também, né? E passamos a ser amados, né, pela misericórdia de Deus. Amém? Todos aqueles, né, através do sacrifício de Jesus, que crê nele, né, porque ele foi o Cordeiro enviado para a remissão dos pecados. Todos aqueles que crê nele e obedecer sua palavra será salvo, né? Aquele que crê será salvo, ide por todo mundo pregando e as ensinando, todas as nações, todo mundo. Aquele que crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado, quem não quiser Jesus será condenado, né? Seja ele cristão, seja ele judeu, e morrer antes vamos supor, o judeu se morrer antes do fim, né? Onde que Jesus vai fazer, eles creem em Jesus. Porque até para eles receber a salvação da promessa, irmãos, tem que crer em Jesus até no fim. Onde Deus vai fazer com que os olhos deles se abram e o milagre acontecer lá. Eu acho que com as duas testemunhas vão crer em Jesus, vão dar glória a Deus do céu, né? Mas muitos já estão abrindo os olhos, irmãos, né? Você vê, Paulo foi aberto os olhos dele, né? Depois que Jesus morreu, muitos creram em Jesus depois que Jesus tinha morrido. Então o sono deles já foram despertados. Hoje aqui, você vê no outubro aí muitos judeus cristãos. Entendeu? Tem muitos cristãos judeus, principalmente nos Estados Unidos. Né? Já aceitaram Jesus, já descobriram que Jesus é Jesus porque foram abertos os olhos. Mas tem uns que continuam ainda nas suas maldades, crueldade e não aceitam Jesus, né? E Deus o julgará, né? Deus vê se no fim
eles vão estar vivos no fim, né? E Deus sabe o que faz, né, meus irmãos? Vocês entenderam? Um ensinamento assim muito importante para nós não ficar enganados, né? Mas não fique triste não, porque através da morte de Jesus, Ele nos enxertou nele, entendeu? Nos enxertou, nós era um galho, né? Que foi enxertado em Jesus. E passamos a ser filhos de Deus, né? Ele nos adotou. Pela sua morte, graça e misericórdia de Deus, que já foi profetizado desde o tempo de Isaías, né, meus irmãos? A nossa salvação. Amém? Todo gentio, toda nação que crê na pregação, que crê em Jesus, obedecer a palavra, essa pessoa ela tem a oportunidade de ser salva, né? Ela será salva como diz Jesus. Mas quem não crê já está condenado, né, meus irmãos? Crê no Filho do Homem, não crê. Como falo no Evangelho de João, não crê no Filho do Homem, já está condenado. Não vai ser, já está. Ah, não crê em Jesus, não. Não crê, não? Pois então, meu filho, teu fim já tá determinado. Pela palavra que diz que já está condenado. Deus me defenda. Então alegra seu coração, porque Deus viu seu coração e te enviou o evangelho e tu creu, porque tu era um dos chamados, né? Vamos dizer assim, dos chamados. Aí ele chama todo mundo, aquela multidão de gentil para o evangelho. É aí que está o problema. E depois ele vai escolher quem é os obedientes, quem foi o fiel. Ai, meu Jesus, para cumprir a palavra que diz, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Poucos os salvos. Amém? É remanescente, mas infelizmente é isso. Amém? Por causa do quê? Da rebeldia. Mas a chance Deus deu para todo mundo, mano, toda nação e língua que crê em Jesus e obedecer, tem a salvação, será chamado filhos e filhas de Deus. Amém? Você tem o mesmo valor de um judeu, o mesmo amor que Deus não faz acepção. Não. Tem um testemunho aí correndo no YouTube que Jesus apareceu lá em Gaza. Que chama terrorista, né? Mas na verdade eles são vingadores. É vingador das maldades lá de Israel, né? Um terrorista daquele. E ele aceitou Jesus lá em Gaza, irmão, lá no meio da guerra. Entendeu? Jesus apareceu. Então Jesus não faz acepção de pessoa na Palestina, lá no Irã. Não, todo aquele que crê em Jesus, irmãos, ele terá salvação. Né? Lá no Líbano tá essa guerra agora. Né? Aonde eles creem em Jesus, irmão, onde eles chamar por Deus, Deus vai socorrer. Né? E vai salvar eles. Deus não faz acepção de pessoa. Por isso que Deus fala assim, para amar seu próximo como a si mesmo. Você não pode fazer mal para o seu próximo, que isso Deus condena, Jesus condena. Entendeu? E Jesus fala, tudo que você semear, você vai colher. Eu vou dar a cada um segundo suas obras. Não adianta, com Deus não tem escolhidinho, queridinho, não. Você fez o bem, tu recebe, tu fez o mal também, é a mesma moeda, minha filha. Lembra da última palavra que eu trouxe? Quem usar a espada vai ser morto por ela? Entendeu? Então vamos pensar um pouco, né? Mas vamos se alegrar porque nós fomos alcançados, irmãos. Né? Por Jesus, pelo Espírito de Deus, nós podemos sentir o doce do Espírito Santo na nossa alma, na nossa vida, na nossa boca, no mundo espiritual, né? No nosso coração, Ele nos consolando. Esses dias eu fui folheando assim, vendo as notícias de morte aqui, morte lá, maldade aqui, maldade lá, morte de criança lá. Aquilo foi me dando uma tristeza. Eu disse, Deus, o que está acontecendo com a terra? E ali eu quis chorar. De repente eu fui tomada por um louvor e uma graça muito grande, que eu cantava o hino 400.
em Jesus, vivendo a cada dia, em Jesus, eu tenho alegria e o Senhor, o Espírito de Deus me consolou na hora. Ele quis dizer para mim, olha, é em Jesus que você vai ter alegria, que você vai ter paz, que você vai ter vitória, que o mal você não vai temer, que você vai estar protegido em Jesus. Esse louvor é muito lindo. Canta aí na sua casa, harpa cristã 400, presta atenção na letra. Que coisa mais linda, irmãos. Então você tem o Espírito de Deus Consolador, irmão. Você vê as coisas tenebrosas, o sofrimento, a maldade, você se entristece e você chora. Mas ali o Senhor me consolou, disse, olha, é em Jesus, viu? Em Jesus, o Espírito de Deus disse, é em Jesus. Você vai viver a cada dia e você vai ter alegria, que o mal não vai te tocar, entendeu? Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus meu barco rumo ao norte, é Jesus, o teu contentamento, né? Porque não se preocupe que tudo que fizer, eles vão dar conta. A coisa não está desgovernada, o mundo não está desgovernado, Deus está de olho em tudo. Deus está no controle de tudo e está olhando tudo. Depois ele pedirá conta de tudo também. Não tem essa não, mano. O mundo não está, como diz aí, eles falam assim, jogado as traças, não. Deus está no comando de tudo. Muitas vezes a pessoa quer fazer o mal, você quer fazer o mal, quero. Então faça. Mas se prepara também para tu receber o preço desse que você está fazendo. Você sabe que é uma escolha, é livre, né? Quer fazer, faz. Só que depois não vai chorar, não. Porque não vai ter desculpa e perdão. Tu vai pagar pelo que você fizer, Deus me defenda. Não vale a pena não, irmão, né? Então vamos fazer que nem Cornélio. Vamos se encher de obra boa. Para Deus estar olhando. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Aqueles que obram o bem. Aqueles que fazem o bem, aqueles que não fazem o mal para o seu próximo, o olho de Deus está sobre essas pessoas. Mesmo que ainda não chegou a vez dela aceitar Jesus, mas Deus está olhando. Você vê que tem pessoa que tem um coração bom, ajuda uma, ajuda a outra, ajuda uma, ajuda a outra. Deus está de olho nessas pessoas, na hora certinha Deus vai salvar elas, irmãos. Por quê? Porque elas vão ouvir a palavra e vai crer. Entendeu? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, ela vai aceitar Jesus. Porque não tem outro meio de salvação a não ser através de Jesus. Não tem outro meio. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E acabou a história, entendeu? Quem tem o filho tem o pai. Quem não tem o filho não tem pai, coisa nenhuma. É de se pensar. Mas graças a Deus por tudo que nós também foi alcançado, né, irmãos? Na misericórdia, através de Jesus, do Cordeiro Imaculado. Crendo nesse Cordeiro Imaculado, é que nós vamos ter a salvação, aceitando a sua palavra e praticando. Amém? Recebendo ele, sendo batizado, enfim, né? Nas águas para o arrependimento e deixando o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida e nós deixando Jesus também fazer a obra completa na nossa vida para nós ser totalmente um ser espiritual, né? Porque aqueles que andam na carne não pode agradar a Deus, né? Fazendo as obras da carne não pode agradar a Deus, né? Ele foi bem clarinho em Romano, né? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Para esses não tem condenação, mas para aqueles que andam na carne, há sim, né? Fazendo a vontade da sua carne, do pecado, da vaidade, da sexualização, da carnalidade, de toda a maldade do coração e do corpo. Aí vai complicar. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais um mistério da Tua palavra revelado, mas eu te dou graça, meu Pai, porque a salvação veio primeiro para os judeus, depois o Senhor nos alcançou, porque já estava profetizado em Isaías, em Oséias, que o Senhor ia ter dor de nós também. Porque assim como tu olhou para o coração de Cornélio e achou graça, porque era um homem que fazia o bem para o próximo.
E isso agrada a ti, Pai, o bem ao próximo. Mas quer ver uma coisa, para ir ao Senhor é fazer mal ao próximo. Complicou-se. Mas aquele que faz o bem, ora o Senhor, meu Pai, pede teu socorro, não ficará sem resposta. O Senhor vai abençoar ele, a família. Tudo que é dele, ele fazendo certinho, como a tua palavra, tudo vai bem para ele. Ó, meu Deus, abençoa todos os meus inscritos, todos aqueles que pedem socorro, que pedem uma porta aberta. Mas ajuda também eles a orar, dedicar, ler salmo, fazer campanha nas suas casas, ir para a igreja, buscar a ti, meu Pai. Ô, meu Senhor dos Exércitos, ajuda eles a se esforçar, porque o Senhor disse, esforça, tem de bom ânimo, que eu serei contigo. Ajuda cada um, meu Pai, que assiste e vai assistir esse canal. Fala com eles, ajuda eles, que eles não fiquem enganados a respeito de nada, mas que a verdade eles conheçam, Senhor. Tenha misericórdia, faz a tua obra em nome de Jesus. Irmã Maria, mas os ensinamentos lá foi para o povo judeu, então nós não devemos obedecer. Não, tem que obedecer. Porque você foi enxertado, né, em Jesus. Entendeu? Aí é para você também. Aí você também toma posse também da obediência que ele falou para os judeus, também serve para nós. Amém? Por isso que tem certos mistérios lá que a gente não entende, porque ele estava conversando com os judeus. Amém? Mas aí depois Paulo veio, explicou, Pedro explicou, né? Tiago, João explicou a linguagem de Jesus para os gentios, né? Nossa. Bem-aventurado aquele que dá ouvido. Não tem erro, porque nós já temos provado em nós, né, meus irmãos? A mão de Deus, o trabalhar de Deus, a graça de Jesus. Nós temos provado ela, a paz de Jesus, nós temos provado na nossa vida o doce do Espírito Santo na nossa vida, né? O doce de Jesus, então não tenha dúvida. A palavra é fiel e verdadeira. Amém? Que nós venha conhecer os mistérios, o significado, o porquê, né? Onde nós encaixa. Muitas vezes as pessoas ficam adorando judeu, irmão. Não é para tu adorar judeu, tu é filha, é irmã deles, é filha de Deus, dos fiel, que vão aceitar Jesus, é claro, né? Tu é filha de Deus igualzinha a eles, viu? Jesus também te resgatou através de você crer. Amém? Como Israel estava perdido, era ovelha perdida da casa de Israel, nós era gentil perdido aí no mundo. Jesus também, nós creu na pregação e ele nos resgatou. Amém? Não fica idolatrando judeu, não. É teu irmão também, é teu irmão, os fiéis também, né, que vão crer em Jesus, vai ser seu irmão também. Viu? Mas os que não aceitou Jesus aí, é um gentil aí do mundo. Aí, como Deus falou para mim, é como um gentil aí, né? É como um gentil aí. Tem uma promessa de salvação no fim, aqueles que vão estar vivos, né? Mas muito não vai alcançar essa promessa, misericórdia de Jesus, mas essa é a realidade, né? Tenha amor por todos, como nós devemos ter para com o próximo, e aqueles que aceitou Jesus é nossos irmãos. Amém? Não se sinta menos ou mais, não. É tudo igual para Deus, não tem acepção. O Deus é seu pai? É pai desse também. Amém? Jesus é seu salvador? É desse também. Então, tá tudo empatado, tudo igual. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês poderosamente. Em nome de Jesus. Que Deus dê para nós uma semana abençoada, protegida, guardada, cheia de notícia boa, bênção e vitória, livramento e proteção. Curas, milagres, né? Livramento. Que Deus nos abençoe, a nós e a nossa família. E todos aqueles que nós orarmos por eles. Amém? Aproveite e ora por todo mundo. Que Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.